Nós vamos agora começar a estudar, vai ser uma introdução, nós vamos começar a estudar os efeitos tridimensionais no caso de asas, né? Então nós vamos ver o que causa, assim, qual é a alteração em relação àquele escoamento bidimensional idealizado que nós tivemos na parte de estudo de fólios, né, que nos forneceu o resultado CL igual a 2π alfa. Nós vamos ver o que isso muda quando nós temos uma asa finita, né? Então o que vem a ser uma asa finita? Uma asa que tem bordas, né? Nós pegamos aqui eu fiz um desenho aqui de uma asa com uma envergadura com um comprimento B, né? Se eu olhar aqui a asa em planta, nós temos uma área superficial que eu vou chamar de S, e aqui é uma vista frontal, né, mostrando a parte de baixo da asa, que eu chamo de intradorso, e o extradorso, a parte de cima, né? Se nós considerarmos o escoamento U infinito, aí, que essa asa esteja imersa nesse escoamento U infinito, e que nós tenhamos uma sustentação aí na asa, o que vai acontecer essencialmente? Nós vamos ter na parte de baixo da asa uma pressão maior e na parte de cima, no extradorso, uma pressão menor, que vai me fornecer aí uma força resultante, que é a sustentação, que eu vou indicar por L, né? E devido ao fato de eu ter essa pressão maior na parte de baixo da asa e uma pressão menor na parte de cima, o que vai acontecer com o fluido aqui na extremidade? Ele vai tender a fazer isso, já que a pressão embaixo é maior do que a pressão em cima, né? E se eu considerar aqui a asa, o que vai acontecer aqui? Uma coisa muito bacana. A pressão embaixo maior vai fazer com que o fluido vá ocorra isto com o fluido, né? E isto forma um filamento de vórtice, né? Quando vocês estão lá próximos do aeroporto de Congonhas e vem aí um avião se aproximando numa condição aí de pouso, né? Vocês veem um filamento de vórtice, principalmente naqueles dias muito úmidos, né? Vocês veem aí um filamento de vórtice nas extremidades. Normalmente não é na extremidade da asa, mas sim na extremidade dos flaps. E fica um filamento muito bacana. E por que esse filamento vocês conseguem ver muito bem em dias de chuva, dias de umidade elevada? Porque esse filamento de vórtice na região central tem uma velocidade muito alta, consequentemente a pressão muito baixa. Aí a água acaba se condensando, aí forma uma linha e o vórtice muito bem formado, né? E vocês também, no caso de Fórmula 1, né, quando vocês veem o caso de Fórmula 1, o aerofólio traseiro, não deixa de ser uma asa, mas uma asa invertida, que ao invés de eu querer ter uma força de sustentação para cima, eu quero ter uma força para baixo, que é chamada downforce, né? E isto posto, né, que nós temos a formação desses filamentos de vórtices, né, forma o filamento porque, no caso aqui, eu estou mantendo a asa fixa, né, parada no referencial inercial e escoamento ao longe com uma velocidade infinita. O caso do avião é inverso, né? Eu tenho normalmente o ar parado e o avião se movimentando, aí no caso da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda, né? Mas, do ponto de vista dinâmico, se eu tiver um referencial inercial, as coisas são similares, né? E o que esses dois filamentos de vórtices vão causar? Eles vão causar uma velocidade, eles vão induzir uma velocidade para baixo ao longo de toda o meu bordo aqui. Eu posso pensar no bordo de fuga da minha asa, mas na verdade não é apenas no bordo, em toda a região aí atrás aí da minha asa, né? Eu acabo induzindo uma velocidade para baixo, né? Por Biot-Savart, nós já vimos isso, né? Esse vórtice, se eu tenho um vórtice girando nesse sentido, ele vai causar uma velocidade para baixo, Vθ, se eu considerar uma intensidade gama aqui, uma distância r, a lei de Biot-Savart me dá que Vθ é igual a gama sobre 2πr, onde r é a distância do centro desse vórtice
até a extremidade. Aqui o problema é um pouquinho mais complicado, porque na verdade eu não tenho um vórtice pontual como eu tinha no meu problema bidimensional, mas eu tenho um filamento de vórtice. No próximo screencast nós vamos determinar aí como é que a velocidade pode ser calculada a partir da circulação desse filamento de vórtice. Nós vamos ver no próximo screencast. Mas antes, para nós, nessa introdução, nós vamos ver o que muda quando eu tenho esse filamento, né? O que muda naquele escoamento idealizado bidimensional. Vamos passar para uma próxima screencast aqui. Vamos pegar em azul. Então, o que muda essencialmente? Se eu pensar no meu... Vamos pensar uma seção transversal da asa como sendo um fólio, né, com um dado ângulo de ataque, né? E nós vamos considerar, vou colocar em azul aqui meu escoamento incidente. Então, vamos considerar que eu tenho meu escoamento incidente com velocidade 1 infinito, né? E essa velocidade 1 infinito, vamos repeti-la aqui. Vou fazer aqui a corda do meu fólio. E vamos considerar que eu tenho o meu infinito, o fólio está enxergando o infinito, mas na verdade não é o infinito. Por que não é o infinito? Porque tem aquela velocidade induzida para baixo devido aos vórtices de ponta de asa. Então, na verdade, eu tenho uma velocidade que eu vou chamar de velocidade W, que é a velocidade induzida pelos filamentos de vórtices nas pontas da asa, né? E, então, na verdade, o que eu tenho, numa dada seção transversal da minha asa, que eu tenho, na verdade, um fólio, o que eu enxergo não é o infinito, mas a velocidade composta pelo infinito mais aquele W ali. Então, eu tenho uma velocidade aqui, que é a velocidade efetiva que o vórtice enxerga, ou que o meu fólio enxerga. Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa induzido. Induzido pelo quê? Pelo efeito tridimensional que gera esse W para baixo, né? E se eu pensar em termos de ângulo, né, eu vou ter um alfa induzido e vou ter um alfa efetivo. O que vai ser o alfa efetivo? Aqui eu tinha o meu alfa geométrico. Alfa, vamos chamar de alfa geométrico. E eu vou ter que considerar que o meu alfa induzido, na verdade, vai fazer com que eu tenha um alfa efetivo, que nada mais vai ser que o alfa geométrico menos aquele alfa induzido. Então, efetivamente, o efeito tridimensional vai fazer com que, numa dada seção transversal, o ângulo de ataque seja menor do que o ângulo de ataque geométrico. Eu vou ter esta equação aqui. E se eu pensar em termos de CL, é claro que se eu tenho um ângulo de ataque efetivo menor do que o ângulo de ataque geométrico, eu tenho um CL menor. Então, o efeito tridimensional que induz essa velocidade W para baixo, que em inglês é chamado de downwash, ela, na verdade, faz com que o ângulo de ataque local que o fólio, numa dada seção transversal da asa, enxergue, seja menor do que aquele geométrico, fazendo com que a sustentação seja menor também, né? Se eu pensar em termos de coeficiente de força de sustentação, vamos pegar aqui a força de sustentação. O que é a força de sustentação? A força de sustentação, ela normalmente é tomada como sendo a força na direção perpendicular ao escoamento. Aqui o escoamento não é o infinito, mas é o infinito mais o W. Eu vou ter uma força de sustentação aqui que eu vou chamar de L, né?
E se eu pensar, trigonometria básica, né, é fácil ver que esse ângulo aqui é aquilo lá que eu chamei de alfa induzido. E se eu pensar em composição de forças, quando eu tenho uma asa infinita, o alfa induzido é zero, o W é zero, então o alfa induzido é zero, e eu tenho o L já direto na direção perpendicular ao infinito. Mas no caso aqui, o L vai ser perpendicular a essa velocidade composta, né? O infinito, vetor, né? Mais o W, vetor. E se eu compor aqui, isso daqui faz com que apareça uma força de arrasto induzida. Essa força de arrasto, vocês podem ver o que nós definimos como força de arrasto. Aquela força na direção do escoamento principal, né? Então, essa força de arrasto, ela é uma força de arrasto que é devido aos efeitos tridimensionais. Quando eu não tenho alfa induzido, devido ao fato de eu não ter W, eu não tenho essa força de arrasto. E essa força de arrasto nós vamos ver lá para frente, né, no terceiro screencast dessa série, que essa força de arrasto induzida, ela é dada pela uma função da sustentação. Se eu pensar em coeficiente de arrasto induzido, o CD de arrasto induzido vai ser o CL ao quadrado π a R, onde a R é a razão de aspecto da asa. É o B ao quadrado sobre o S. B ao quadrado. O B é o comprimento da asa, a envergadura, e o S é a área em planta. Esse número é um adimensional. E quanto mais longa for a asa, maior vai ser o B. Para um dado S, vai ser maior o arrasto induzido. Desculpa, a razão de aspecto, né? Aspect ratio. E esse denominador vai ser maior. Então, para um dado CL, vai me fazer com que eu tenha um CD menor. Inclusive, esse é o fato, esse é o motivo de planadores terem uma asa muito longa, é para que a razão de aspecto fique bem grande e o arrasto induzido fique pequeno, para um dado CL ao quadrado. Isso nós vamos discutir nos próximos screencasts, mas essa é a ideia fundamental. Nós, quando temos efeitos tridimensionais, aparece uma velocidade para baixo, que em inglês é chamado efeito downwash. Essa velocidade para baixo tem que ser composta com a velocidade ao infinito, faz com que a asa, numa dada seção transversal, aquele fólio na dada seção transversal, ao invés de enxergar o alfa geométrico, enxerga um outro alfa, que é o alfa geométrico menos o alfa induzido, que é esse alfa aqui. E eu tenho um alfa efetivo que é menor. Tá bom? Isso aqui também faz com que eu tenha o aparecimento de uma força de arrasto. E agora o que nós vamos ver nos próximos screencasts? Como calcular esse W. O W, trigonometria, a gente calcula o alfa induzido e, consequentemente, o alfa efetivo. E como calcular o CL tridimensional. E a partir do CL tridimensional, como é que nós chegamos nessa expressão que me dá o coeficiente de arrasto induzido, que é um efeito tridimensional. Isso nós vamos ver nos próximos screencasts.